para o exemplo 3. Seja f de x igual a x sobre o módulo de x quando x é diferente de zero, e zero quando x é igual a zero. F de x é contínua em x igual a zero? Essa é a pergunta, tá? Então, vamos lá. Primeira análise, né? Primeira análise. Na primeira análise, o ponto x igual a aqui no caso é zero, tem que fazer parte do domínio da função. Então, vamos lá. Então, aqui, quem é o domínio dessa função f? Todos os reais. Porque x igual a zero não tá aqui, mas tá aqui. Então, o domínio dessa função é todos os reais. Assim, x igual a zero pertence ao domínio da função. Passou na primeira condição. Vamos para a segunda, que diz que o limite de f de x, quando x tende a A, tem que existir, né? Será que existe? Vamos lá. Então, a gente vai ter que fazer o limite de f de x, que é x sobre o módulo de x, né? Quando x tende a zero pela direita, e o limite de x sobre o módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda. Vamos analisar primeiro o limite de x sobre o módulo de x, quando x tende a zero pela direita. Nesse caso aqui, quando x tende a zero pela direita, são todos os valores de x positivo, né? Então, eu vou ter o limite de x sobre x, quando x tende a zero pela direita. E aí, eu vou ter o limite de 1 quando x tende a zero pela direita, que é igual a 1. Agora, vamos para o limite de x sobre o módulo de x, quando x tende a zero pela esquerda. Quando a gente vai à esquerda de x, o módulo de x aqui é todo menos x. Então, vai ser o limite de x por menos x, quando x tende a zero pela esquerda. Isso aqui vai me dar o limite de menos 1, quando x tende a zero pela esquerda, que é menos 1. Logo, limite à esquerda e à direita são diferentes, então o limite de g de x, quando x tende a zero, não existe. E daqui eu nem preciso ir para a segunda parte, tá? Daqui eu já concluo que f de x, tá? F de x não é contínua. Nem preciso fazer a terceira, tá? Em x igual a zero, porque não atendeu essa segunda proposição, ó. Atendeu essa daqui, ok, mas não atendeu essa proposição aqui, porque o limite não existe, tá? Então, o limite não existe como tá aqui. Então, como seria o esboço gráfico dessa função? Vamos lá para o esboço gráfico dessa função, bem aqui. Fazer o esboço do gráfico dessa função. Pronto, aqui x, aqui y, aqui 0. Eu vou ter o 1 aqui, né? E eu vou ter menos 1 bem aqui. Menos 1. O que ele diz? Quando x tende a zero pela esquerda, ela vai tender... Como é a função? Em x igual a zero.
Em x diferente de zero, ela é isso aqui, ó. Em x diferente de zero, isso aqui. Que a esquerda de zero é menos 1 e a direita de zero é 1. Então, a direita de zero, ela é 1. Tá aqui, ó, a direita de zero, ela é 1. E a esquerda de zero, ela é menos 1, ok? E é aberto, porque isso é quando que a função não é definida em x igual a 0, tá? Ela vai ser aberta bem aqui. Então, vamos lá abrir. Em x igual a 0, o que que ele diz? Ela é 0, olha, ele tá dizendo, em x igual a 0 é 0. Deixa eu só ajeitar aqui que apagou. Então, vamos lá. Então, em x igual a 0, a função é 0. Então, ela tá aqui, ó. É isso aqui. Tá bom? Então, esse é o gráfico dessa função, que não é contínua em x igual a 0. Tá bom?